135 Tio It Pop capítulo 546. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Não havia nada que Sylvester pudesse fazer para tornar a viagem mais rápida. Era um navio, e forçá-lo nas águas do oceano estava traindo problemas, sabendo que criaturas formidáveis espreitavam nas águas, fazendo até mesmo os castelos mais poderosos parecerem anões diante deles. Então, quando nada aconteceu, só havia uma coisa que eles podiam fazer no navio roubado, que havia sido roubado de piratas que o roubaram da frota sagrada: churrasco. Aiá! Isso é vida. Mirai sentou-se perto do leme do navio enquanto Sylvester aprendeu a dirigir um navio de avanço. O gato fofo e não gordo tinha comido alguns pratos de carne saborosa e agora estava tomando banho de sol. Sylvester também comia ocasionalmente com Avanço enquanto conversava e navegava no navio. O mar estava calmo e o tempo ensolarado, então não havia nada de especial com o que se preocupar. Sylvester tentou reunir o máximo possível de informações sobre bestiaria, coisas que não estavam nos livros. O que há com dragões e elfos tendo animosidade? Até onde eu sei, as duas espécies vivem nas extremidades do continente. Sylvester questionou. Avance suspirou e respondeu. Não há nenhuma razão em particular. Elfos e dragões são simplesmente as duas maiores potências, superando qualquer outra espécie em bestiaria. Somos rivais por natureza, não por escolha. Só recentemente a rivalidade se transformou em uma guerra. Sylvester assentiu, lembrando-se silenciosamente da discussão que ouvira uma vez na Terra Santa. Pelo que ele sabia, a Terra Santa tinha um cardeal em bestiaria cujo trabalho era criar o caos. A guerra entre elfos e dragões foi orquestrada pela igreja de alguma forma. Você deveria vir para Alfia comigo. Meu irmão ficará encantado em vê-lo finalmente. Avanço convidou. Fiquei ausente por quase um século, mas me lembro muito bem dele. A última vez que o vi, ele não tinha o mesmo brilho nos olhos. Sylvester balançou a cabeça suavemente. Não tenho certeza, Avance. Ele tentou me matar uma vez. Enviou elfos assassinos para me matar quando eu estava em Broken Bay. O que? Avance exclamou, surpreso. Isso é impossível. O jeito que ele falou sobre você e Xavier. Não, eu não acredito nisso. É o que é. Sylvester encolheu os ombros, sem elaborar qualquer futuro. Conhecer o pai estava no fim de sua lista de prioridades por enquanto. O primeiro objetivo era se tornar o Papa, todo o resto teria que esperar. O vento suave do mar salgado roçava em seus cabelos. A deliciosa luz do sol brilhava sobre eles, sem causar suor. Avance caiu em contemplação, porque os elfos viriam para assassinar Sylvester. No entanto, estando longe de casa por tanto tempo, ele não conseguia pensar em nenhum motivo. Uma coisa estava clara, ele precisava ter uma longa conversa com o irmão. Enquanto o navio navegava na longa viagem, um certo alguém, finalmente, recebeu uma importante mensagem. Bem ao norte de Sol, além da cordilheira Pentapiaque, vivia um imperador Lich, tão poderoso quanto um mago supremo. Tendo vivido por mais de 4.000 anos, ele ainda não havia perdido a sanidade e ainda permanecia um homem com moral, recusando-se a aterrorizar os inocentes do sul. Não. Por quê? Porque você não pode crescer apenas uma vez. Ser poderoso não significava que alguém não tivesse problemas mundanos. O pobre imperador Lich também sofreu com o frio severo e mortal do norte. Mas, em vez de seu corpo sofrer, o que sofreu foi seu passatempo favorito: cultivar flores. Derrotado, o Lich, com mantos pesados e grossos em sua antiga armadura mágica, observou suas amadas flores murcharem sob o frio intenso. Seu crânio dourado coberto de coroa parecia sombrio. 4.000 anos. Tenho vergonha de me chamar de filho de um fazendeiro. Ele falava sozinho, pois era o único homem-são em todo o norte. Seus exércitos de mortos-vivos eram tão bons quanto suas flores mortas. Claque. Claque. Só então, um esqueleto no morto-vivo chegou com uma missiva em uma mão e outro braço faltando. O papel parecia rasgado e sujo de qualquer ângulo que olhasse. O que é isso? Rasmilneser perguntou.
Os mortos-vivos eram incapazes de falar, então seu método de transmitir seus pensamentos era estalar as mandíbulas ou se comunicar mentalmente com seu senhor. Para mim, isso parece muito velho. O imperador Li Shiraz murmurou e voltou para seu castelo de gelo com os mortos-vivos atrás. Por que só estou ouvindo sobre isso agora? Claque. O esqueleto morto-vivo começou a falar estalando sua mandíbula, contando sua história. Seu braço restante moveu-se para articular melhor o sentimento, e foi o suficiente para expressar o quão selvagem era a história. Tudo começou com um dia terrível há quase um mês. O esqueleto morto-vivo estava trabalhando fora do castelo do Imperador Lishi para cavar o solo, já que não havia mais nada para fazer no frio e duro norte. Tocar. Nesse momento, um pássaro morto-vivo veio voando do céu e pousou em seu ombro. Ele segurava um papel em sua garra, então o esqueleto morto-vivo pegou para entregá-lo ao castelo. No entanto, algo inesperado aconteceu depois disso. E assim que o pobre esqueleto estava caminhando para o castelo, uma águia veio do céu e agarrou o braço do esqueleto junto com a missiva. Preocupado, o esqueleto morto-vivo seguiu e mergulhou no mar congelado. Ele nadou todo o caminho em direção ao norte, sem parar, e finalmente encontrou o ninho da águia. Infelizmente, foi na ilha do dragão morto-vivo. Como esperado, ele foi capturado pelo dragão morto-vivo e obrigado a participar de um jogo de vida ou morte com outros mortos-vivos capturados. O dragão estava entediado, ferido, espancado e ainda firme nas emoções. Ele venceu o jogo, mas foi traído pelo maldito dragão. Não tendo outra escolha, o esqueleto morto-vivo abriu o selo especial colocado sobre ele pelo Imperador Lishi. O selo continha uma magia tão poderosa que o dragão morto-vivo morreu, mas junto com ele, o peito do pobre esqueleto foi rachado. No entanto, houve um triunfo. O esqueleto morto-vivo pegou a carta e voltou para entregá-la. Claque. Claque. Acho que você deveria dar uma olhada suficiente. O imperador Lish gritou vocalmente de seu trono de gelo. Chega, meu filho. Meu bom filho. Você fez este velho sentir emoções que eu nunca soube que ainda permaneciam dentro de mim. Tamanha lealdade, tanto fervor, isso lhe vale uma promoção. A partir de hoje, você será um general da minha único milésima brigada, eu o batizo de General Bob. Woshi. A magia emanou da mão em forma de garra de Ras, e a névoa negra envolveu o corpo branco do esqueleto danificado. Os mortos-vivos brilharam. Recuperaram o membro perdido e também cresceram. Roupas apareceram em seu corpo, junto com armaduras, todas na cor preta. Uma coroa negra também cresceu em seu crânio, e a cor de seu esqueleto ficou dourada com um tom carmesim em seus olhos. A capa preta em suas costas tremulava sem o vento. Venha, deixe-me ver a missiva pela qual você trabalhou tanto. O imperador Haas chamou seu mais novo general. O blindado General Bob deu passos pesados e entregou o papel ajoelhado. Ele não estalou as mandíbulas novamente, pois estava abaixo dele agora. Vamos ver. O imperador Lish olhou, e logo, um brilho cintilou em suas próprias órbitas ocas. É do bardo do Lorde. Isso é. Acho que estou atrasado. O bardo sobreviveu? Talvez eu deva confirmar antes de fazer qualquer movimento. Rapidamente. O imperador Li Shiraz escreveu uma nova carta e entregou ao seu novo general. Vai e entregue isso aos nossos amigos em Sambal. A missiva falava de uma nova cidade sendo desenvolvida lá. Agite a bandeira de Solis quando você chegar lá. Bom. O general Bob bateu no peito e se levantou antes de deixar o castelo. Sem perder um minuto, ele acelerou sua jornada para o sul em um cavalo morto-vivo. Woshi! Grito. Mas assim que o General Bob prosseguiu sob o céu azul, uma águia mergulhou de cima. E antes que ele pudesse reagir, o pássaro levou embora a nova missiva. Baque. O General Bob caiu do cavalo em um estado de choque ao reconhecer o pássaro como o mesmo de antes. Pela primeira vez na história, naquele dia, um morto-vivo suou profusamente. Parecia que a rápida ascensão de um general durou pouco. Mas o jogo ainda estava para terminar. Pois ele se levantou e deu uma corrida para fazer as pazes. 2 dias se passaram na longa viagem.
Sylvester dominou a habilidade de dirigir o grande navio. Os Beastikins também aprenderam a dobrar ou içar as velas rapidamente. Uma vez que passaram pela Libertia, os corações dos Beastikins encontraram algum consolo, pois a frota sagrada do Sol não patrulhava aquelas águas. Quanto aos piratas de antes, eles foram capturados, acorrentados e amarrados ao convés inferior. Eles não eram apenas humanos. Algumas pessoas da bestaria também eram piratas. Está vendo aquela névoa verde? Fique à esquerda dela e logo entraremos na Baía Hydra. Vance apontou a mão para o horizonte, onde puderam notar algumas formas de relevo. Sylvester assentiu e girou o leme. O que devo esperar depois de descer? Nada problemático, garantiu Vance. Você está comigo, uma nobreza dos elfos. Posso facilmente revelar meu status a eles e ignorar qualquer posto de controle de segurança. Mas se você quiser entrar em Deca Imperia, vai ser difícil. A cidade é cercada por uma runa invisível sistema que alerta os soldados se alguém tentar entrar na cidade por locais que não sejam os principais portões de entrada, onde todos são cuidadosamente verificados. Sylvester esperava isso. Nem mesmo do céu. É uma defesa em forma de cúpula. Eu acredito que vai para a terra também, já que os anões ajudaram a construir a cidade. Acrescentou Vance. Mas vou dar um jeito de entrar, então não se preocupe. Por enquanto, o que você quer fazer com os piratas? Quer deixá-los ir, deixá-los continuar saqueando? Sylvester balançou a cabeça. Quando fiz o plano de vir para a bestaria, desde o início, qualquer navio pirata que íamos tomar estava condenado. Hydrabai está cheia de cobras de 5 cabeças. Será o suficiente para esconder nossos passos e quaisquer erros. Então, você quer sim. Sylvester terminou suas palavras. Deixe-o afundar nos anais da história. Estou gostando do jeito que você pensa, sobrinho. Avanceu e deu um tapa no ombro de Sylvester antes de colocar os explosivos. Acho que você pode ser a maior adição à família Eldaron em milhares de anos. Sylvester apenas sorriu e olhou para a massa de terra que se aproximava. Afinal, para ele, era simplesmente o procedimento padrão de silenciar as testemunhas. Bestaria. Vamos ver que músicas você vai me fazer cantar. Twitch Pop capítulo 547 Estrondo. Com um estrondo não tão alto, as explosões no casco do navio foram detonadas. Os grandes buracos rapidamente desaparecem a afundar o navio no mar. A água azul profunda estava coberta por uma leve névoa verde vinda da terra dos orcs, um reino cheio de toxinas místicas, mas longe do perigo real que estava por vir. A água fervilhava de cobras de 5 cabeças, dando ao lugar o nome de Hydrabai. As cobras eram extremamente venenosas e cresciam até 50 metros. Com lendas falando de serpentes gigantes de 5 cabeças de meio quilômetro de comprimento. Blup. Blup. Com algumas últimas bolhas, o navio afundou totalmente no fundo do mar. Enquanto isso, Sylvester, acompanhado pelos Beastikins, observou o navio afundar, matando todos os piratas a bordo. Sylvester limpou as mãos e olhou para a multidão de Beastikins libertados. E quanto a vocês? Como vocês vão voltar para suas casas? A região Beastikin está por perto, não é? Não é, expressou Vance. Goblins e orcs frequentam essas partes. Eles estão sempre com fome de mais território e tentam entrar na terra Beastikin através da costa. Sylvester assentiu e olhou ao redor de sua localização. Ao lado do mar, ele podia ver as estranhas altas montanhas verdes no sul, provavelmente o lado dos orcs. Depois, havia algumas montanhas cinzentas ao norte e, finalmente, uma terra verde exuberante. Mais abaixo da terra dos orcs estava a floresta escura de goblins e lobisomens, dividindo a fronteira com Alfia Abaixo. Onde ele estava era a costa onde começavam as regiões de Beastikin. As árvores eram densas e coloridas ali, e a grama era vibrante, com solarium enchendo o ar em abundância. Como os inquisidores aqui também estão estacionados com os Beastikins, é melhor fazermos uma visita. Eles deveriam ser meu apoio, mas a comunicação com eles está cada vez mais silenciosa. Pode haver um cardeal inimigo parando-os aqui,
disse Sylvester. Em sua mente. Spartacus, onde fica o acampamento dos inquisidores? Sir Doloren, agindo como um escravo, respondeu com a cabeça baixa. Eles estão estacionados na costa oeste no meio do litoral, mestre. A tribo dos touros vive lá junto com outras tribos de herbívoros. Então temos um destino. Sylvester acenou com a cabeça para Vance e o deixou assumir a liderança. Era melhor se um homem local falasse com os Beastikins. Caso contrário, as chances de seu disfarce ser ineficaz eram altas. Farejar. Maxi, Mirai sussurrou nos ouvidos de Sylvester. Você sente o cheiro? Eu posso. Algo está apodrecendo aqui. Toda a área cheira ao cheiro de ódio. Voe no céu e veja se há algo interessante por perto. Sylvester sugeriu a ele e manteve seus sentidos abertos para qualquer movimento brusco. Logo, eles começaram sua jornada pela floresta. Como os Beastikins eram nativos da terra, eles sabiam melhor como encontrar o caminho certo para chegar à cidade Beastikin. Havia quase todas as florestas ao redor deles, e nem fazendas nem estradas principais apareciam à vista. As razões eram bastante simples. A Beastaria era uma sociedade muito mais dividida em comparação com o Sol. Em Beastaria, os Beastikins nunca se juntaram com orcs e goblins, já que os últimos eram muito violentos. Não havia sentido em fazer uma estrada. Os dragões eram orgulhosos demais para serem gentis com qualquer espécie menor. Os gigantes gostavam de ficar isolados. As sociedades do continente eram autossuficientes. Enquanto isso, no Sol, todos os reinos participavam do comércio e viviam como uma espécie. Pode haver guerras ou divergências, mas o comércio nunca para. Oxi. Maxi. Pessoinhas feias estão vindo para cá. Mirage notificado em sussurros. Sylvester ficou alerta. Como eles se parecem? Alguma arma? Eles são baixos, gordos, verdes escuros, orelhas compridas e feios. Eles têm grandes bastões de madeira e algumas espadas. Goblins? Sylvester parou de andar e olhou para a esquerda. Seus olhos brilharam com a luz e, finalmente, ele sentiu o cheiro repugnante de ódio no ar. Você sabe o que eles dizem? Um goblin bom é um goblin morto. Pare. Sylvester rugiu, capturando a atenção de todos. Os goblins estão vindo para nos atacar. Afaste-se e deixe Vance e eu lidarmos com eles. Os Beastikins rapidamente se amontoaram um atrás do outro, enquanto o mais forte entre eles agia como um escudo. Mas eles não precisavam fazer nada, pois Sylvester e Vance eram suficientes. Lá vêm eles. Sylvester sentiu o pico dos aromas. Ah! Mate! Mate! Mulher-gato! Sylvester balançou a cabeça com decepção. Goblins eram seres estúpidos cujas vidas giravam em torno de sua religião e multiplicação. Uma vez que careciam de mulheres de sua própria espécie, eles recorreram à abdução de outras espécies. Eu prefiro que essas pragas sejam erradicadas até o último goblin no futuro. Sylvester se decidiu, pois não conseguia imaginar os goblins fazendo parte de uma futura ordem mundial pacífica. As criaturas não podiam ser treinadas, apenas eliminadas. Deixe isso comigo. Vance gesticulou para Sylvester e deu um passo à frente. De trás das árvores, quase 100 goblins vieram correndo, gritando e berrando. Suas línguas estavam penduradas para fora de suas bocas cansadas e seus olhos pareciam vermelhos. Alguns seguravam bastões e outros espadas, que provavelmente roubaram. Iê! Como bárbaros, eles gritaram e se aproximaram. Uau, tio! Vance começou a acenar com as mãos de cada lado. Em resposta, o vento começou a aumentar ao seu redor. As folhas no chão subiram no ar e giraram em torno do corpo de Vance. As árvores também balançaram fortemente, fazendo barulho e soltando mais folhas para cair. Senti sua falta, goblins, disse Vance. Vocês treinaram gerações de nós, elfos, sendo nossos leais fantoches de tiro-alvo. Hoje, abruptamente, as folhas que pairavam ao redor de Vance foram lançadas em alta velocidade e viajaram como um borrão em direção aos goblins. A princípio, ficou confuso o que realmente aconteceu.
Mas assim que a pequena tempestade de folhas passou pela multidão de goblins, algo aconteceu. Baque. Um após o outro, os goblins caíram e suas gargantas começaram a sangrar profusamente. Ficou claro então que suas gargantas foram cortadas por meras folhas. As florestas são o meu território, os tolos sempre se esquecem disso. Avance balançou a cabeça com o trabalho bem feito. Não vamos perder mais tempo aqui, Zoron. Este foi apenas um grupo de reconhecimento, já que havia apenas 100. Acho que alguns milhares logo nos atacarão. Sylvester assentiu e logo começaram a caminhar novamente. No entanto, Sylvester não baixou a guarda, pois o cheiro peculiar e a sensação repugnante ainda não desapareceram. Os goblins estão mortos, então por que o cheiro ainda persiste? Agora mais cheiros negativos. Acho que você deveria dar uma olhada. No entanto, nada de novo aconteceu enquanto eles caminhavam pelo caminho. Sylvester e Evans permaneceram atrás dos Beastikins para protegê-los e também ficar de olho se eles decidissem ter alguma ideia engraçada. Mais tarde, você pode me conseguir escrituras religiosas de todas as espécies de bestiaria? Sylvester perguntou a seu tio. Evans era inteligente o suficiente para entender o que o Sylvester queria fazer. Afinal, ele também passou anos lendo várias escrituras para entender os segredos do mundo. Eu os tenho no Ig-Regnum Palace. O que você está procurando, em particular? O livro que você me deu mencionou tantos deuses que existiram ao longo dos tempos. No entanto, todos eles parecem conectados pelo mesmo destino, e desejo procurar algo que combine todos nós. Essa será a chave para um futuro pacífico entre nossos mundos, afirmou Sylvester, revelando um pouco de seus desejos. Bom. 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 Lá vem eles. Avance parou novamente. São tambores de guerra dos goblins. Desta vez, não vou impedi-los de massacrá-los, eles existem para isso. Sylvester não se esquivou nem um pouco e enfrentou o som que chegava. As batidas dos tambores se intensificaram com o tempo e ganharam velocidade. O chão pareceu tremer um pouco devido à marcha dos goblins. Os números provavelmente estariam na casa dos milhares, pois até os animais selvagens pareciam fugir. Urar. Wosh. Grar. Abruptamente, todas as cabeças olharam para cima, incluindo Evans. A aura anterior forte e confiante do homem élfico desapareceu e ele agarrou o braço de Sylvester. Rápido. Use o elemental da terra e se esconda no chão. É um dragão no céu. Dragão? Não há necessidade. Sylvester levantou a mão e empunhou a magia de luz. Era um conhecimento básico quando se tratava de ficar invisível. Ele só tinha que garantir que a luz não refletisse sobre ele e, simultaneamente, produzisse luz da mesma cor do próprio solo a cobrir. Wosh. Sylvester e Evans ficaram em silêncio ao lado de um tronco de árvore enquanto olhavam para o céu. As asas gigantescas do dragão eram tão fortes que as árvores tremeram violentamente e algumas secas se desfizeram. Seus rugidos eram ensurdecedores e parecia circular no céu. Fique aqui, Evans advertiu Sylvester. Seja quem for, ele nos atacará se nos vir. Só porque somos elfos. Considerando o seu rugido alto, é um dragão totalmente amadurecido e não mutado. Não mutado? Sylvester questionou. Que mutação? Nem todos os dragões têm um corpo tão grande. Depois que um dragão atinge a idade de 1000 anos, eles podem optar por se transformar em uma forma humanoide menor. Eles mantêm suas escamas, poder e asas e parecem ter 2,1 ou 2,5 metros de altura. Dragões humanoides altos, explicou Evans a Sylvester. Esses são muito mais difíceis de lidar. Mas isso também. SHHH. Sylvester sentiu um calor intenso envolvendo todos eles. Está cuspindo fogo nos goblins. Nesse ritmo, toda essa área vai queimar. Eu estarei perfeitamente bem contra o fogo, mas... Sylvester notou os Beastikins lutando. Como a maioria deles eram seres peludos sem glândulas sudoríparas, o calor era insuportável para eles. Eles não vão sobreviver por muito mais tempo. Bom. Rápido. Entre neste túnel. Sylvester bateu o pé no chão uma vez e criou um bunker subterrâneo para eles.
Está cheio de água, então mantenha-se fresco. Com olhares agradecidos, os Beastiquins correram para o bunker. Então Sylvester e Evans também entraram. Depois disso, Sylvester fechou a entrada, mergulhando todos na escuridão. Mas não por muito tempo, pois ele tirou um cristal de luz. Obrigado, Lord Zoron. Uma fêmea Rabitiquin agradeceu a Sylvester. Ela tinha o rosto de um humano, mas com orelhas de coelho, nariz e rabo. Em contraste, alguns outros de sua espécie tinham rostos peludos. SHHH. O chão começou a tremer de repente e o calor começou a aumentar. A batalha na superfície parecia ter se intensificado. O que insolios aqueles goblins fizeram ao ancião Krakazan? Um Tijerkin masculino perguntou em voz alta. Solis? Sylvester ficou surpreso. Eles aceitaram a fé. Você conhece esse ancião Krakazan? Sylvester perguntou a eles. Quão forte ele é? Ele é o senhor das montanhas cinzentas ao norte daqui, na borda de Greenpeax. De seu poder, eu não sei, Lord Zoron, o homem respondeu. O calor está aumentando rapidamente. Nesse ritmo, não haverá oxigênio suficiente. Se eu abrir um buraco para respirar, o fogo entrará. Sylvester sentiu um arrepio no corpo. Avance, você me conhece bem. Serei capaz de derrotar esse dragão? O quê? Por quê? Quero dizer, sim. Avance foi pego de surpresa. Mas será uma batalha exigente. Seu fogo pode incinerar pedras como se fossem mera grama. Sylvester sorriu, pois o fogo era como uma extensão de seu próprio ser. Se ficarmos aqui, nós dois viveremos, mas eles não. Avans olhou para os rostos ansiosos ao seu redor. É muito perigoso. Sylvester assentiu, reconhecendo a preocupação. No entanto, no fundo, ele também ansiava por aprender o quão formidáveis os dragões realmente eram. Em Sol, ele poderia derrotar os grandes magos de alto nível. Então ele desejava eliminar essa incerteza e rapidamente descobrir seu lugar correto na cadeia alimentar. Clank. A lança de Sylvester se materializou em seu alcance, graças à miragem. Ele fixou o olhar no teto acima e esperou até sentir o dragão bem acima deles no céu. Embora eu não deseje nenhuma fatalidade. Suponho. É hora da lenda se tornar realidade. Sublinhado Twitch Pop capítulo 548. Como se um raio rugisse, Sylvester ergueu-se do chão, irrompendo pelo trecho lamacento e coberto de grama. Suas pernas o suportaram para cima, concedendo-lhe impulso, rápido o suficiente para se assemelhar a um borrão piscante de uma sombra. A lança do infinito segura firmemente em suas mãos, e com uma onda de solarium se infiltrando nela, o comprimento se alongou na velocidade de um estalo. O dragão pairando no ar, cuspindo fogo na floresta, não tinha ideia do que estava vindo para ele. O estrondo retumbante envolveu a área no momento em que o lança do infinito se conectou com a escama do dragão, deixando todos na vizinhança surdos por alguns momentos. No entanto, uma visão surpreendente os esperando enquanto o dragão permanecia ileso. A parte mais vulnerável de um dragão era a parte de baixo da barriga, e também era a parte mais protegida, pois qualquer dragão experiente nunca permitiria que sua barriga ficasse desprotegida. Protegê-lo era semelhante a uma resposta automática. Quem se atreve a atacar este ancião como um covarde? Apresente-se. O dragão rugiu, enfurecido. Sylvester usou seu passo leve para flutuar no ar. Mas como a luz era invisível, ele conseguiu fazer parecer que estava voando alto no céu. As asas abertas de sua armadura davam a ilusão de que eram algum artefato para voar. Eu fiz. Sylvester se apresentou enquanto examinava o dragão gigante. A besta era verdadeiramente magnífica de se olhar. Com escamas azuis e barriga prateada, a variedade de chifres e pontas em sua cabeça e espinha parecia majestosa. Combinado com seu tamanho, grande o suficiente para ser chamado de castelo menor, era a maneira da natureza de declarar que era uma besta com a qual não se podia brincar. O dragão olhou para Sylvester com seus olhos azuis brilhantes e penetrantes. Uma vez que ele notou as orelhas, ele zombou. Um elfo. Claro, se alguém além de sua espécie atacar por trás,
Covardes, miseráveis e covardes. Agora prepare-se para morrer. Orgulhoso, raivoso e lindo, como um dragão. Sylvester quase riu do comportamento estereotipado do dragão. Não vamos exagerar. O poderoso dragão abriu a boca e começou a criar pequenas faíscas que logo se tornaram chamas majestosas. O fogo vermelho ardente rompeu e cobriu Sylvester, aparecendo como uma nuvem carmesim no céu. Hoje, o dragão continuou cuspindo fogo por um bom minuto antes de parar, ofegando levemente. Um sorriso estampado em seu rosto e os olhos se estreitaram em ridículo. Você deveria ter pensado duas vezes antes de me desafiar, ancião Crakazan do Silverstone Tribe. Crakazan fez uma pausa no meio de seu discurso orgulhoso, seus olhos arregalados em descrença. Como? Sylvester permaneceu onde estava inicialmente, parecendo completamente inalterado pelo fogo que poderia derreter as pedras mais poderosas. Afinal, não era como um incêndio comum. Ele continha muita magia e era o fogo perfeito necessário para fundir as esquigens que ele estava coletando para sua armadura. O fogo é mais poderoso que o do Lorde Inquisidor. Mas não acho que este dragão seja magicamente mais forte do que eu. Sylvester avaliou, já que agora estava quase certo de que poderia derrotá-lo usando magia comum de nível de grande mago. Quanto mais combiná-lo com Elder Magic. Eu sou Zoron, o ancião Crakazan. Veja, eu resgatei alguns Beastikins dos malditos piratas e estava no meio de transportá-los de volta para suas casas. Congratulo-me com sua fúria sobre os goblins imundos, mas a garantia teria sido minha protegidos, disse Sylvester da maneira mais nobre. Como se isso importasse. O ancião Crakazan ficou furioso, como esperado, e moveu seu enorme corpo no ar. Ele balançou o rabo como um grande chicote e atingiu Sylvester na velocidade do som, criando um tremendo estrondo sônico que gerou uma onda de ar, arrancando algumas árvores abaixo deles. Pá! A cauda se conectou com o corpo de Sylvester. O Lord Sbard inicialmente tentou parar a cauda com a palma da mão, já que ele já estava no nível Platinum Knight. No entanto, surpresas estavam reservadas. O ladrilho de luz que Sylvester conjurou era forte o suficiente e deixou um corte profundo na cauda do dragão, mas ele foi lançado voando. Ele tentou recuperar o equilíbrio, mas a força foi tão intensa que acabou caindo no chão. Com um grande estrondo e subsequente terremoto, Sylvester colidiu com as árvores. Um enorme buraco se formou onde ele pousou, e a flora e a fauna da área foram destruídas, incluindo um bom bando de goblins que estavam se escondendo do dragão. Boa viagem. Hugo. Essa doeu. Sylvester se levantou, gemendo, todo o corpo coberto de lama e sua armadura também ligeiramente amassada. Incrível. Ele ficou realmente surpreso com o poder bruto do dragão. Então eles possuem um buff físico inato. Ele é um ancião, o que significa que ele deveria estar pelo menos no reino do Cavaleiro Diamante ou do Grande Mago. Ainda ser capaz de me jogar assim é impressionante. Mas o fato era que Sylvester tinha um corpo robusto e uma estrutura óssea, combinada com suas habilidades mágicas e cavalheirescas. Ele foi golpeado como uma mosca, com certeza, mas não ficou ferido. Parecia um soco no fígado, mas ele não estava nem perto de desistir. Aplaudir. Palmas. Sylvester aplaudiu o dragão, pois agora ele pelo menos sabia algo sobre a espécie. Ele agora fez questão de não mexer com quem quer que fosse o mago supremo entre os dragões e também não mexer com dragões mutantes que assumiram formas menores. Porque, pelo que Evans disse, os dragões mutantes também mantiveram seu poder. Portanto, esse tipo de força explosiva de um tamanho menor significava muito mais dano. Essa foi uma exibição brilhante de seus poderes inatos, ancião Crakazan. Mas e quanto à sua magia? Gostaria de mostrar isso para mim? Sylvester perguntou respeitosamente. O ser tinha 1000 anos, afinal. Arrogante. Crakazan rosnou, o que foi muito hipócrita. Então venho enfrentar a magia da tribo da Pedra Prateada. O dragão baixou um pouco as patas traseiras e começou a juntar as garras dianteiras. Ele os segurou perto do peito e olhou para eles com as mandíbulas abertas. Tudo aconteceu muito rápido e, em um momento,
Uma orbe prateada de areia apareceu, circulando como um tornado entre suas garras. Ele então cuspiu algumas chamas de sua boca, e o orbe turbulento se transformou em uma esfera de prata sólida. No entanto, isso não foi o fim. O dragão então o pairou sobre uma mão e olhou para Sylvester com pura malícia, um ódio que os dragões haviam gerado ao longo de gerações. Ele então utilizou sua mão livre e criou algumas runas de conjuração, campos circulares de textos e formas formados na cor branca do elemental do ar e na cor marrom ou do elemental da terra. Anciente Silveratis, Sparkle Fanilation. Krakazan rugiu. Como é isso? Hoje, o orbe do tamanho da palma da mão para o dragão era humano para Sylvester. A estranha magia voou para ele quando o dragão o jogou como uma bola. Quem gritou o nome de seus movimentos? Sylvester sentiu-se constrangido com o grito. Mas ele raciocinou que, como os dragões eram muito orgulhosos e arrogantes de si mesmos, fazia sentido que eles fizessem algo assim. Sylvester não se atreveu a ser ingênuo com o orbe que se aproximava. Ele rapidamente construiu escudos antes de si mesmo, compostos de vários elementos e reforçados com Elder Runes. Um escudo de terra, gelo, fogo e ar, com luz solidificada escondida dentro. Crash! Ponto de exclamação. O orbe colidiu com Sylvester e, mais uma vez, ele sentiu a pressão. Mas desta vez, ele não se permitiu ser jogado para fora e usou magia de fogo na parte de trás de seu corpo para se impulsionar para frente. Eu me sinto esmagado. Sylvester rangeu os dentes, mas não perdeu o equilíbrio ou o foco. Na melhor das hipóteses, isso é o pico da magia do arquimago. Ele está prestes a se tornar um grande mago. Rachadura. Os escudos começaram a se quebrar. No entanto, o orbe foi desacelerado até parar. Vamos acabar com isso. Sylvester, quando ele pensou em parar de fazer seu escudo, viu algo louco acontecer. Magia espacial? Não. É outra coisa. Estrondo. O dragão desapareceu de seu lugar e trocou de posição com o orbe. Isso instantaneamente colocou o dragão cara a cara com Sylvester. E sem perder nenhum momento, o dragão agarrou Sylvester em sua garra, apertando-o como se fosse um brinquedo. Ah! Krakazan riu, sua respiração parecendo muito quente e sulfurosa de tão perto. Você é muito forte, elfo. De qual clã você é? Hugo. Eu esqueci de perguntar isso para Vance. Sylvester amaldiçoou baixinho. Bom. Acho que você deveria dar uma olhada nesse momento. Uma pequena pedra surgiu do nada e atingiu o rosto gigante de Krakazan. Você. Sim, você. Ei, dragão. Seu velho lagarto viscoso. Krakazan olhou para baixo e notou um elfo de cabelos negros. Desesperado pela morte. Avans estava tentando resgatar Sylvester e se moveu sem pensar muito. Então, depois de chamar a atenção do dragão, ele não tinha ideia do que fazer. Afinal, ele era mais fraco que Sylvester. Eu respeito o ancião Krakazan. Avans baixou a cabeça. Isso deixou Krakazan ainda mais furioso. Você me considera um tolo? Ah, claro que não, ancião. Eu sou apenas um elfo humilde diante de seu corpo poderoso, grosso e viscoso, procurando proteger esses pobres beastiquins. Se eu ver, tenho certeza de que um ser estimado, poderoso, grosso e viscoso, como se você entendesse nosso ódio compartilhado por aqueles humanos bastardos. Eles machucaram nossos amigos gentis das tribos Beastiquim. Avans balbuciou tudo que veio à sua mente. Sylvester conteve a risada enquanto permanecia nas garras do dragão. Krakazan virou-se para olhar para Sylvester com olhos confusos. Você. Ele está me respeitando, me solicitando ou me desonrando. PFFT. Sylvester riu e abriu a boca um pouco demais. Você sabe o que seria mais vergonhoso? O que? Isso. Ah! Sylvester abriu a boca o máximo que pôde e rugiu como se não houvesse amanhã. Sua voz amplificada com a magia elemental do ar, e um leve fogo dourado de sua mandíbula escorria. Era tão concentrado e intenso que parecia uma viga em vez de um mero fogo, mas era vasto. Sylvester, completamente ileso, exceto por sua armadura arruinada, apontou para o rosto maciço do dragão.
A própria arrogância da poderosa criatura tornou-se sua ruína naquele instante. Não levando a sério o ataque de fogo de Sylvester, ele inicialmente o ignorou. Mas quando a fumaça emanou de sua carne queimada e assada, a realidade caiu. Arag! Meu olho! No momento em que o dragão recuou de dor, Sylvester se libertou forçando fisicamente as garras do dragão, quebrando os dedos grandes no processo. Mas ele não parou por aí e pulou rapidamente com o punho envolto em chamas. Estrondo. Um soco no lado direito do rosto do dragão e, em seguida, um uppercut de baixo para cima. Sylvester lançou uma enxurrada de golpes com o punho e a lança para ensinar ao dragão que ele não estava no auge físico. A magia poderia facilmente matar o dragão, mas Sylvester se absteve de fazê-lo. Como Krakazan era um ancião, matá-lo provavelmente desencadearia uma investigação, e essa era a última coisa que ele queria. Eventualmente, depois que vários cortes profundos apareceram no dragão, seu corpo enorme caiu no chão com um baque alto. A terra voou ao redor e seus gritos ecoaram. Sylvester também desceu e pousou na frente do rosto do dragão derrotado. Naquele momento, ele não pôde deixar de sentir a diferença de tamanho. Apenas o tamanho do olho de Krakazan era maior que o corpo inteiro de Sylvester. Mate-o. Rápido. Avance gritou por trás. Sylvester não reagiu e olhou para os olhos cansados e semicerrados da colossal criatura. Incrível. Ainda há tanta raiva, mas o cheiro de ódio é substituído pelo cheiro de cravo, de respeito. Avance. Somos inimigos por natureza, não por escolha, disse Sylvester alto o suficiente para que o dragão se concentrasse nele novamente, seus olhos se abrindo mais. Hoje, lutei com o ancião Krakazan porque queria testar minha força contra ele. Mas o fato é que ele continua sendo uma potência, e contra Sol, precisaremos da ajuda de nossos amigos dragões. O dragão honestamente parecia fofo com seus olhos erguidos, olhando para Sylvester como um cachorrinho confuso meio adormecido. Sylvester sussurrou para o ar e usou magia espacial para produzir alguns frascos de poção de cura. Por favor, aplique isso nas feridas do ancião Krakazan. Avance queria se opor, pois sabia que Krakazan os atacaria novamente. Mas, ele lutará assim que estiver curado. Sylvester riu. Bem, então vou derrotá-lo mais uma vez. Será uma excelente prática para mim e tenho certeza de que alguém apreciará ajuda em ascender ao posto de grande mago. O ancião Krakazan estava confuso antes, e agora ele estava totalmente surpreso. O comportamento de Sylvester contradizia tudo o que sabia sobre os elfos, sua natureza, sua inimizade. Que é quem? Quem é? Você? Krakazan perguntou com uma voz rouca. Sylvester sorriu. Ser bonito como diabos era uma benção. Apenas um elfo que busca a paz. Diga-me, ancião, o que o trouxe tão longe ao sul? O que esses goblins vis fizeram? Grrr. A respiração de Krakazan de repente tornou-se violentamente quente. Eles. Eles são traidores de bestaria. Eles servem ao demônio do pântano. As sobrancelhas de Sylvester franziram. Demônio. Fui investigar o pântano divisor por ordem do Conselho dos Senhores do Dragão. Poderoso elfo, leve minhas palavras ao seu rei. Bestaria está condenada se o demônio não for detido. Diante dele, não somos nada além de pequenos patinhos, pois ele reina mais de 1000 bloodlings. Seu nome é Zamatar. Ele afirma com orgulho. A respiração parou, o rosto empalideceu. Apenas algumas palavras de sua boca poderiam exalar Sylvester. Ó boa mãe Remira. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.